Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre VP em tijolo. Muita gente comenta sobre esse assunto. Pô, usa, não usa? Como que usa? Porque a gente sabe que o VP no tijolo é algo bem abstrato. Então vamos começar aqui o bate-papo. Fiz a apresentaçãozinha rápida e a gente vai conversar sobre VP em tijolo e em papel. Papel é mais fácil da gente conversar, é uma ciência mais exata, digamos assim. Já no tijolo não é uma ciência tão exata e tem suas diferenças. Então, a gente vai conversar um pouco isso. Eu vejo muita gente que fica assim: ah, não vou comprar o fundo ABCD porque o fundo de tijolo, hein? Vamos dar nome aos bois. Não vou comprar a LZR porque o VP está 108 e o fundo está negociado a 115. Um exemplo de um dos fundos de papel que está acima do patrimonial. Ah, não vou comprar HGLG porque também está acima e tudo. Galera, vamos trocar uma ideia sobre isso e eu quero tirar isso da cabeça de vocês, porque é uma questão abstrata que a gente tem que conversar um pouco sobre isso. Deixar minhas redes aí para vocês, meu Instagram, meu Telegram. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva. E você que quiser dar uma ajuda para o canal, tá aí também o QR Code e a chave na descrição. Vamos lá conversar um pouco sobre isso. Como é que é determinado o VP em fundos de papel? Peguei esse recorte aí do relatório do AFHI e a gente consegue ver que o histórico da cota patrimonial dele muda todo mês. No caso do AFHI, todo mês. Tem fundo que muda todo dia. A gente vai ver um caso desse. Seguinte, como é que o fundo de papel determina o patrimonial dele? Duas maneiras, basicamente. A primeira, ele marca utilizando a NTNB de duração similar, de duration similar. Então ele usa uma marcação em relação à NTNB, que é o Tesouro Direto, Tesouro IPCA mais de uma duração similar. Ou ele utiliza negociações que foram feitas no mercado. Essa segunda opção não é tão utilizada no Brasil, porque a gente não tem tanto volume de negociação assim. Nos Estados Unidos eles usam muito. Quem leu aquela carta que eu falei do vídeo do Pord, ele fala sobre isso, que aqui a gente só utiliza essa marcação em relação ao título público. Lá eles utilizam, como tem um volume muito grande, eles conseguem utilizar a marcação em relação ao que está sendo negociado aí no mercado. Porém, no Brasilzão a gente não consegue. Enfim. Então como é que funciona essa marcação? Vamos imaginar um cenário onde você tenha um CRI IPCA mais 7 e o Tesouro Direto está rendendo IPCA mais 5. Você tem um spread de 2%. Legal. Tá aí seu CRI. Você tem lá o custo unitário dele nesse ponto. E aí, o que acontece? Acontece alguma coisa no país e tudo, ou uma movimentação de mercado, essa NTNB, que estava IPCA mais 5, começa a subir e bate IPCA mais 6. Vamos usar um número assim para ficar mais fácil de entender. Bate IPCA mais 6. O investidor, o que ele vai pensar? Cara, eu tenho o título público com zero risco, em teoria, o título público tem zero risco, porque se o país quebrar, tudo já quebrou, então zero risco. Ou eu vou investir num CRI que tem risco, que tem todas as nuances de se investir num CRI. O cara não vai, ele vai pegar e vai para o Tesouro. Com isso, aquele CRI que pagava 7 e tinha um spread de 2, ele já não se torna tão interessante. Então, ele começa a perder valor. É a marcação do mercado, ele começa a perder a valor para aumentar a taxa. Então, em vez de ele ficar pagando 7, ele começa a subir até 8 para manter aquele spread mais ou menos de 2 ali. Fica sempre mais ou menos nessa casa de spread. Com isso, este CRI ele perde valor, ele se torna menos atrativo. Fazendo isso, a cota patrimonial do fundo que tem o CRI, imaginando que o fundo tenha um CRI só, ela cai junto. A gente viu esse movimento acontecendo em KNSC, por exemplo, que teve aí o VP caiu bem forte, né? Caiu para R$10. Então a gente vê esse movimento bem forte. E o contrário também é verdadeiro. Vamos colocar um outro cenário. Aí, nesse mesmo papel, você tem um papel IPCA, que agora está marcado IPCA mais 8, e o tesourão lá, IPCA mais 6. A coisa começa a acalmar, o tesouro começa a cair, e volta para o IPCA mais 5. Agora, esse título que você tem está muito valioso, porque você tem um baita spread. Você tem um spread, antes você tinha um spread de 2,
você tem um spread de 3. Fica valioso. Com isso ele ganha valor novamente. E aí seu VP sobe, a gente consegue ver aqui no FHI o movimento do VP. Lá em outubro foi para 97, aí foi para 98, aí caiu para 98,43, caiu para 96, depois 96,47 e agora subiu para 97,24. E essa marcação, como eu já falei, ela é feita em relação à NTNB, que é o jeito que a gente tem aqui no Brasil a marcar. O legal seria se a gente tivesse como marcar, todo mundo conseguisse marcar em relação a negociações, porque às vezes você tem um fundo que tem um CRI, que o fundo está falando que está tudo bem, que não tem nenhum problema e tudo. Se a gente tivesse um mercado aquecido, mercado igual é nos Estados Unidos, que é difícil, pessoal, não tem como comparar, mas se a gente tivesse um mercado daquele jeito, poderia ter um player vendendo esse mesmo CRI a preço de banana e falando, não, tô fora, sai fora, vou meter o pé desse negócio que vai dar ruim. Então aqui no Brasil não tem tanto esta marcação assim por preço, é mais pela NTNB, o que causa aí uma pequena distorção nesses pontos que eu comentei. Claro, na hora que um gestor de um fundo de CRI vai comprar um CRI, ele não olha só isso, ele olha o papel em si para ver se não tem nenhum problema, etc. Mas, se tratando só de marcação, é basicamente isso. Então a gente consegue ver, em relação a VP de fundo de papel, muda todo dia. E eu peguei um recorte do site da Quineia, onde eles colocam, a Quineia atualiza todo dia o VP dos fundos dela. Então, todo dia você pode chegar e olhar. Então, um exemplo que eu dou, até foi uma discussão no meu grupo do Telegram, se você não tiver lá, entra lá, que falaram, fundo da Quineia já fez emissão abaixo do VP. Mas o que aconteceu? O que aconteceu nessa emissão? Saiu o relatório, que da Quineia sai no início do mês, né? Logo lá no dia 3, 4, 5, com o VP. A emissão foi no final do mês. Com isso, o VP do fundo durante o mês deu uma caída. E aí, o que aconteceu? O pessoal olhou o relatório, olhou o fato relevante e falou, caraca, tá abaixo do VP. Mas não, você tem que olhar no site. Nesse caso, nessa gestora, você olha no site que tem lá atualizado. Outras gestoras colocam no fato relevante, tipo, o preço da emissão será de R$100, aí entre parênteses, ou escreve embaixo, VP do fundo na data tal. E aí te traz essa ciência sobre o VP. Mas isso é no papel. No papel, pessoal, falar sobre VP, em papel, VP é lei, você tem que utilizar. Não compre dívida mais cara do que ela vale. Se eu te emprestar R$100 e você tem uma dívida comigo de R$100, aí eu vou terceirizar essa dívida para um amigo, ele vai pagar 110 para mim e vai ficar com 100, ele vai tomar um prejuízo de R$10. Então, é basicamente isso. Claro, também não se amarre. Eu vejo muitas pessoas falando, não vou comprar com ágio com PVP acima de 1, não pago. Então, calma, porque dentro disso tudo também, dentro de um fundo imobiliário, tem aí a qualidade da gestão, etc. Então acaba que às vezes você paga um pequeno ágio por conta de um prêmio que dá pelo trabalho da gestão. Então tem este ponto. E não é nada assim absurdo você pagar, visão pessoal, minha opinião minha, até 1.05. Lembrando que vai variar, o tamanho do seu aporte vai variar em relação à distância que esteja do VP. Então a 1.05 você não vai pegar e vai despejar o caminhão de dinheiro que fazer a posição inteira. Não, você vai comprar, só vai botar o pezinho. E depois você monta numa emissão, fundo de papel a gente sabe que tem emissão aí constantemente, então não dá para fazer isso. E agora, no caso, um cenário contrário, onde você esteja abaixo do VP, aí não tem dor de cabeça. Agora, acima do VP, tem que tomar esses cuidados. Agora, um exemplo. Tá PVP 1.01. Cara, você vai ficar esperando por causa de 1% acima? Então tem que se analisar. Isso, pessoal, é muito pessoal seu. É o seu nível de risco. Você vai comprar uma dívida mais cara? Beleza. Até quanto? Tem pessoas que usam 1.03, até 1.03, 1.05. Tem gente que vai até um pouquinho além. Depende. Eu gosto do 1.05. 1.05 é um patamar que eu me sinto confortável. Até porque, dou um exemplo para vocês. O VP do fundo é 100. Ele vai fazer uma emissão. A gente hoje está vivendo um cenário de emissões muito baratas. Mas vamos voltar lá atrás. Vamos voltar lá atrás, onde não tinha emissão barata, era emissão de 2%, 3%. Ficava mais ou menos nessa faixa, nessa casa aí de valores. Não ficava muito abaixo disso. Se o fundo tem um VP de 100, ele vai fazer uma emissão com uma taxa de 2, você vai pagar na emissão, que é o jeito, em teoria, mais barato de você comprar este fundo, né, considerando que ele esteja com ágio.
você já vai comprar ele a 1,02, porque a taxa entra no seu preço médio. Fim. Então, você já está pagando um ágio. Então, você tem que analisar isso. Hoje, a gente está vivendo esse cenário de emissões super baratas, isso vai mudar um pouco. Essa noção de valor de emissão está trazendo essa percepção para baixo. Então, o fundo que é negociado a 100 faz uma emissão com uma taxa de 20 centavos, aí você comprar ele a 102, sendo que você pode comprar na emissão a R$100,20, não é tão interessante assim. Então, a sua estratégia de entrada no fundo de papel vai depender da gestão. Pô, eu estou trabalhando com uma gestão que tem taxas super pequenas. Beleza, vamos trazer a regra um pouco, vamos sair de 1,05, vamos trazer para 1,03, 1,02? Depende. Ah, não, essa gestão aqui não tá nem aí pro cotista, é taxa alta mesmo, dane-se. Então sobe a regra, você pode subir a regra um pouco. Ah, não, essa gestão aqui ela paga a emissão, igual a gente já viu no caso do AFHI, do NCHB. Então, não, essa gestão ela paga, ela tem esse costume. Nenhuma das duas fizeram a primeira vez isso, mas imaginamos que vira um costume. Ah, não, então vamos baixar a régua mais um pouco. Vai variar aí de caso a caso. Eu não gosto, pessoal, de ficar trazendo regra muito assim, não é isso e ponto. Não, cada caso é um caso, cada fundo é um fundo, cada investidor é um investidor, comigo é de um jeito, com você é de outro. Você vai poder, às vezes você vai aceitar pagar um ágio maior. E paciência. Eu gosto de trabalhar assim. Eu trago para mim 1,05, tá legal. Quando me perguntam, pô, vale a pena, não vale a pena, será esse preço? Eu falo, cara, tá até 1,05, dá para levar. E se tiver uma emissão em breve, só bota o pezinho na água para você poder depois mergulhar de cabeça na emissão. Então, essa é a questão da papelada, que a gente tem que falar de papel. E no fundo de tijolo, como é que funciona o VP no tijolo? Eu peguei esse recorte, a gente vai ver esse relatório. É um relatório de avaliação que o fundo, que a gestora contrata uma empresa para fazer. Então, todo ano, em teoria, tem que vir uma empresa e avaliar o imóvel. Ah, eu tenho esse imóvel aqui, tem esse prédio, comprei ele por 100 milhões de reais, quanto é que ele está valendo hoje? Aí eles vão lá, usam várias métricas diferentes. Ah, não, esse prédio aqui agora está valendo 110 milhões de reais. Beleza, vamos corrigir o VP do fundo para 10% a mais. Show de bola? Show de bola. Morreu. É isso. Só que tem um ponto nessa questão que é o seguinte: essas avaliações, por mais que o cara pode usar métricas, etc, acaba que tem uma subjetividade. Você pode contratar 10 avaliadores diferentes e ter 10 valores diferentes. Então, vai depender de quem o fundo contrata, como o fundo contrata. É impraticável também, pessoal, o fundo contratar 2, 3 empresas para fazer essa avaliação. Ah, vamos pegar a média de 2, 3 empresas. Não dá, vai consumir nossos rendimentos com uma coisa que não vai trazer uma exatidão. Por que não vai trazer uma exatidão? Vou colocar um ponto. Vamos pegar aqui esse contrato que o LZR fez, esse build suit com a Coca-Cola Fenza. Imóvel, tal, 50 e poucos milhões de reais, etc. Top. Vamos colocar que daqui a 2 anos, dadas as correções de inflação, o valor fique muito bom, caralho, aluguel top. Chega uma empresa e fala, cara, quero esse imóvel. E esse imóvel, depois de 2 anos, o fundo comprou, vamos colocar que o fundo, eu não lembro de cabeça o número exato, mas o fundo comprou por 50. Passaram-se 2 anos, 2 avaliações, esse valor desse imóvel está marcado na avaliação a 60. Vou colocar assim, para ficar fácil. Chega um cara que quer muito esse imóvel, que vê um potencial fudido, porque o cara vê que, sei lá, que tem uma área, tem uma parte do terreno que o cara pode construir, etc. Ele vira pro fundo, isso aqui vale 60, eu vou te pagar 80. E a avaliação deu 60. Logo, o VP do fundo, que está considerando 60, o fundo vai receber 80. Então, tem essa nuance. Vamos falar um pouquinho dessa avaliação, eu vou pegar ela aqui pra gente, ó, tá até aberta aqui para vocês verem como é que é. Não sei se vocês já leram esses laudo de avaliação que sai de imóvel. Claro, pessoal, é muito fundo, cada um tem carteira, fica difícil, mas leia um, só para você ter uma ideia de como é que funciona isso, como é que é essa pegada. Eu vou passar de forma bem rápida, só para a gente conversar e mostrar mais ou menos. Aí aqui tem toda uma parte de falando e tal, valor de mercado de venda, etc. Lembrando, pessoal, eu usei valores teóricos, viu? Fotos e tal, papapá. Eles trazem várias o escopo de trabalho, procedimentos, inspeções, tudo mais, localização, fala um pouco, é todo um laudo, bem completo aí de como é que é a questão
do imóvel, né? Eles trazem até coeficiente de aproveitamento, não sei o que. É bem completão. Eu vou passar de forma rápida para a gente conversar. Pra vocês verem o tanto de ponto que os caras avaliam. Cenário econômico nacional, mercado imobiliário de galpões de São Paulo, traz aí uma comparação dos estoques das regiões, tipo, é um negócio bem complexo. Traz aqui histórico de taxa de vacância, preço pedido por metro quadrado. Vamos seguindo, vamos lá. Avaliação, né? Ele começa, ele até fala: para essa avaliação foi utilizado o método comparativo direto de dados de mercado para estimar o valor de venda do terreno. Aí que está um ponto. Várias empresas trabalham com vários métodos diferentes, então essa avaliação ela pode variar de várias nuances aí. Então a gente vê aí fator área e tudo, é bem um cálculo econômico, né, um cálculo matemático eles colocam, né, a gente vê aí várias informações e tudo, valor do terreno, conclusão, valor de mercado para a venda do terreno, enfim. E vai trazendo aí vários pontos, projeções de fluxo de caixa descontado e tal. É um negócio assim, bem complexo, né? Ele até coloca o valor final, 118 milhões e 200. Então imagina nesse caso que o cara enxerga um potencial fudido, quer o terreno do lado para construir alguma coisa, ele vira e fala, fundo aqui, ó, vou dar 130. E aí? O VP serviu para alguma coisa nesse caso? Não. Por quê? Porque teve uma distorção. E aí, vamos trocar uma ideia. O VP no tijolo, ele só vai ser, digamos, exato na primeira emissão, quando o fundo faz o IPO. Porque ele vai pegar, um exemplo, fazer uma emissão de 100 milhões de reais, 1 milhão de cotas, cada cota 100 reais. Pronto, é o VP. Porque foi o que você pagou lá. Não tô a taxa não tô nem falando de taxa. Até porque a taxa não vai para dentro do fundo. Então, enfim. O VP é 100. Então, no primeiro ano do fundo, em teoria, o VP é aquilo de fato, o dinheiro que entrou. Mas, vamos colocar que aconteça algo igual aconteceu com esse carinha aqui. Esse aqui é um recorte que eu fiz de um fato relevante do HGRU. Que ele está vendendo uns imóveis que ele comprou lá, perdendo, são 65 imóveis, já venderam 4. E aí, a gente vê um ponto aqui, ó. Vamos ler onde está grifado. O preço de venda do imóvel é 34% superior ao valor investido. 34% superior ao laudo de avaliação do imóvel em 2021 e 32% superior ao laudo de aquisição datado de 2020. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que esse laudo que eu mostrei para vocês do ALSR, que eu usei do ALSR de referência, que este laudo ele já não vale com a mesma exatidão que ele deu. Aquele valor que está lá não vale. Então, nesse cara aqui, ó, no HGRU, estou trazendo só. Imagine que só tenha pernambucanas dentro dele, só tem uma loja. Eu vou simplificar bem. Você tinha aqui uma situação, voltando àquele exemplo dos 100 milhões de reais, onde você tinha o PL do fundo de 100 milhões, quantidade de cotas 1 milhão de cotas e um VP de 100 reais. Então você tinha 100 reais por cota. Se o fundo tivesse sido negociado a um exemplo para 110, você ia falar, não, tá com ágio grande. Ok. Mas, o que está acontecendo, em teoria, na realidade? Você tem um PL do fundo, um valor 34% superior. Não estou falando que é o HGRU está acontecendo isso. Eu estou usando ele de exemplo, utilizando a venda dele de exemplo para vocês. Imaginem um fundo de 100 milhões de reais, onde ele tenha um imóvel de 100 milhões e tudo, e este imóvel é um imóvel, e do lado dele tem um imóvel bem similar, do vizinho. O vizinho vendeu esse imóvel com 34% do valor que ele comprou, que foi um valor praticamente similar. Logo, o VP dos fundos está defasado. E aí imagine um cara, neste caso, utilizando o número do HGRU de referência, que é o seguinte, ele tem uma avaliação que o fundo tem 100 milhões e que o VP é 100. Porém, ele vendeu, o HGRU vendeu uma loja com 34% de lucro. Imagine que fosse uma loja só, fosse um fundo de uma loja só de 100 milhões. Ele iria ter na mão 134 milhões. Logo, o VP do fundo, do dia para a noite, ia pular de 100 para 134. No momento que a venda encerrou a venda, o dinheiro caiu no caixa do fundo, não tem mais um imóvel, tem só 134 milhões de forma líquida, o VP do fundo passaria a 134. Então, tem uma distorção nisso.
tem aí um gap de valor muito grande. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o VP no tijolo ele não é regra igual no papel. Ele não é regra. Então, causa-se essa distorção. Você tem que analisar o cenário como um todo. E por que eu estou falando de alguns fundos? Trazendo alguns exemplos. Vamos falar do HGRU? Ele tem 65 lojas, por mais que são muitas lojas, representa pouco do PL dele. Ok. Mas ele está vendendo, se eu não me engano, é 200 milhões. Eu não lembro de cabeça. Vamos colocar 200 milhões. Imagina um cenário teórico onde ele venda todas as lojas com esse mesmo lucro aí, que está em média dando 30%, esses 200 milhões que tem dentro dele, que hoje a gente acha que é 200 milhões, vai trazer para o fundo de cash mais algo próximo de 240 milhões. Então tem aí um gap de valor que não está contabilizado no VP. Pode ser que na próxima avaliação os caras olhem e falem, caraca, essas lojinhas aqui que o fundo tem da Pernambucana, a gente está avaliando elas aqui por 5 milhões, não é 5, é 6. Então tem este ponto, e isso vai depender de quem eles contratarem, etc. Então, por que eu estou falando disso? Porque o VP é apenas uma referência, você tem que utilizar ele para se balizar, mas não como uma, digamos, uma religião igual é no papel. Então, se atente a isso, se atente às movimentações que estão ocorrendo nos outros fundos. Tem muito fundo que tem participação em imóveis próximos, então você consegue ter uma ideia mais ou menos. Se o fundo A tem um imóvel e o fundo B tem um imóvel próximo, e esse fundo B vendeu e teve um valor extremamente acima do saldo do laudo de avaliação, você pode saber que o seu fundo também pode ter aí um salto, caso ocorra uma venda ou uma nova avaliação. Então, acontece esses pontos aí. Então, a gente tem que avaliar isso quando a gente vai falar do tijolo. Por isso que eu quero chegar nesse ponto, de mostrar para vocês que o VP no tijolo é apenas uma referência. Agora, isto não dá licença ou autorização para o gestor ficar fazendo emissão abaixo do VP. Por mais que é uma referência, é o que tem. Então ele não pode emitir abaixo disso. Seria a mesma coisa de você comprar um imóvel a 100 milhões, passar um ano e o fundo vender esse imóvel sem nenhum motivo, sem nenhum problema, por 98. Não faz sentido. Ele destruiu o seu capital. E o fundo certamente não vai fazer isso, né? A não ser que ele tenha uma dívida e tal, deu alguma merda. Mas um cenário de tá tudo normal, ninguém sem consciência vai vender um imóvel por menos que pagou. Então, não ocorre essa destruição de capital em uma venda. O que pode acontecer é o seguinte, os imóveis nas redondezas estão sendo vendidos com 30% acima do valor e o fundo vender com 20%. Aí é uma venda ruim do fundo, é outro ponto, não é uma destruição de valor. Deixou de ganhar valor, mas isso é condições de negócio. Então, tem este ponto. Outro ponto que a gente pode comentar é o que acontece na emissão abaixo do VP, que é basicamente a questão da venda abaixo do valor que você pagou. Você destrói dinheiro, dinheiro some. Como é que funciona? Vamos lá. Primeira emissão, é o dado que eu usei de exemplo, 100 milhões de reais, 1 milhão de cotas, VP de 100. Aí o gestor tem a brilhante ideia de se fazer uma emissão abaixo do VP. 35 milhões de reais, é uma emissão pequenininha e tal, beleza. 35 milhões de reais a 85 reais. Isso vai trazer, para você ter 35 milhões de reais a 85 reais por cota, 411 mil cotas para o fundo, novas cotas. E o que vai acontecer com o fundo no pós-emissão? O fundo vai ter um PL de 135 milhões, vai ter 1.411.765 cotas e o VP, que era 100, vai para 95. Logo, o dinheiro desapareceu. Queimou o seu dinheiro, diluiu o seu dinheiro. Por isso que a emissão abaixo do VP é tão danosa para o cotista. Não existe emissão abaixo do VP que seja boa. Tem gente que fala, mas se for um imóvel muito bom, vai agregar valor ao fundo, não sei o que e tal. Cara, eu tenho minhas dúvidas. Nesse caso aí, o cara perdeu 4,37% nessa brincadeira. Será que o imóvel tão bom assim consegue compensar essa perda aí? Quanto tempo vai demorar para o cara ter esse dinheiro de volta no bolso dele? Então,
É esse ponto. A emissão abaixo do VP, ela destrói capital. Principalmente do cotista da primeira emissão, porque o cara foi lá, deu R$100, e aquela nota de 100 que ele deu, imagina uma nota de 100 na minha mão, eu não tenho dinheiro para fazer, essa nota de 100, depois da emissão, esse 100 não vai valer 100, esse 100 que ele colocou vai valer 95,63. Então, este é o problema de uma emissão abaixo do VP. Ela destrói valor, ela faz uma nota de 100 virar uma nota de 95. Então tem esse ponto. Falei um pouco de venda, pessoal, como é que acontece. A gente tem que ficar muito atento a essa questão do VP para você tomar uma decisão de entrar ou não no fundo. Porque vamos colocar de um cenário, de uma ciência mais exata, um cara que quer fazer cálculo e tal, ele quer saber exatamente o VP do fundo, caso do HGRU que está tendo essas vendas aí que eu estou usando de exemplo para a gente. Se o cara quiser ser criterioso mesmo, ele pega a parcela dos imóveis que tem dentro do fundo referente a Pernambucanas, usa uma média, usa um valor, ele escolhe. Ele pode falar, não, beleza, ele não vai conseguir vender todos os imóveis com 30% de lucro. Vamos colocar que ele venda todos os imóveis com 20%, uma média para baixo. Beleza. Esses 200 milhões vão passar a ser 200 e poucos milhões de reais. Então vamos lá, vamos calcular o novo VP do fundo. Mas galera, você vai fazer esse tipo de cálculo? Eu não vejo porquê. Eu acho que vale muito mais utilizar nessa precificação, utilizar muito mais um bom senso. Isso vai muito do feeling do investidor, vai muito do tempo que você vai pegando de investimento. No caso, eu sou cotista da HGRU, eu estou de olho nessas vendas. Porque cada vendinha que ele faz, cada lojinha que ele vende, ele traz pra gente 5 centavos, 8 centavos, papapá. Daqui a pouco ele tá com não recorrente, igual a HGLG tá. A HGLG, o patamar de recorrência dele é mais ou menos 80 centavos, o fundo distribui 1,10 e ó, tem um tempinho que ele tá pagando 1,10. Então, se você for precificar tudo que está acontecendo dentro do fundo utilizando um VP, que é um número abstrato, no tijolo é um número abstrato, pode ser que você perca uma oportunidade muito boa de comprar um fundo que você está achando que está caro e na verdade está barato. Então analise isso. A precificação de um fundo de tijolo vai muito mais além de um VP, de um númerozinho que está na tela. Porque o VP no tijolo, como eu falei, é abstrato. Outro ponto, eu nem trouxe dados disso, não lembro os dados de cabeça. A HGLG vendeu aquela lojas americanas para o GGRC. Depois vocês dão uma olhada, eu vou deixar isso aí de para casa para vocês. Termina o vídeo, procura esse fato relevante e vê quanto que foi o lucro, quantos por cento que ele vendeu acima do laudo de avaliação. E aí, faz uma média ponderada, joga, sei lá, eu não sei o número de cabeça agora, mas vamos colocar que ele vendeu a 15% acima do laudo de avaliação, o último que ele tinha. Faz uma média, uma conta de padaria, joga de 15 para 5 e joga no VP dele hoje. Pode ser que todos os imóveis que estejam dentro do HGLG, ele consiga vender com um lucro absurdo. E aí você está comprando, falando, putz, não vou pagar 160 no HGLG porque está caro. Aí chega, usando um cenário teórico que não vai acontecer, mas chega o HGLG, acredita o suíço, fala, não quero mais saber de HGLG, vou vender todos os imóveis, vou liquidar o fundo. Aí vende tudo, e aí a distribuição por cota é um valor de, sei lá, R$180 por cota. Vocês estão vendo isso acontecer, até um caso para a gente comentar, HGPO. HGPO, o VP do fundo, se eu não me engano, é 250 e poucos, e o valor mínimo para a venda acontecer é 280. Então, o cotista que comprou o fundo, sei lá, 260, achando que está pagando caro, a real, o dinheiro que vai voltar para ele de dentro do fundo, do patrimônio do fundo, é muito maior. Então, tem vários pontos para se tratar. É muito difícil eu explicar num vídeo só, porque vai muita coisa de feeling de investidor, análise de mercado, entender como é que tá as coisas. É tempo, galera. É coisa que vocês vão ganhando com o tempo investindo em fundo imobiliário. Não existe uma fórmula pronta para falar, vamos analisar aqui, ou vamos fazer uma fórmula pronta. Não existe. Não existe. Vai muito do cenário macroeconômico. Um ponto que eu falo para vocês, cenário macroeconômico. Vocês estão vendo os custos de construção. Como é que está o custo de reposição desses imóveis? Se você quiser construir um imóvel igual a um galpão do HGLG, usando de exemplo. Será que hoje, se o cara pegar e for construir um galpão do lado, idêntico, será que ele vai gastar a mesma coisa ou vai gastar muito mais? Então tem esse ponto aí. Galera, bate-papo aí rápido e tal.
Acho que eu me estendi até um pouquinho, mas tudo bem. Quis trazer essa reflexão aí pra vocês, fechou? Não se deixe de se inscrever no canal, hein? Isso ajuda muito aí, estamos crescendo. Muito feliz que todo mundo tá me acompanhando. Galera, tamo junto, hein? Valeu!